Acreditare Gestores fornece consultoria estratégica para a melhoria contínua dos resultados desejados. Acesse nosso site acreditaregestores.com.br. Inscreva-se no nosso canal no YouTube Acreditare Gestores Associados. Olá, obrigado por acompanhar Acreditare aqui na Connect TV, que você pode assistir pela TV ou até pelo YouTube ou pelo app. Escolha, mas assista, compartilhe, comente. Se você quiser, passa para os seus amigos, porque assim a gente vai crescendo. É a maneira de você retribuir esse programa que a gente sempre traz pessoas para falar a história, contar a história de sucesso. Hoje não é diferente. O cara é, de Instagram, o cara é forte. Parabéns, Edgar. Obrigado, prazer estar aqui. A sua rede é fenomenal. Imagina, estou só começando. E eu fico assim feliz, e eu acho que tem muita gente que teria perguntas para fazer para você. Porque eu fiz uma enquete assim, hoje eu estou com um cara lá, como? E daqui a pouco vai vir uma pessoa que ela é influencer dos influencers. Uau! Chama Tamires Cremonese. É muito bacana. Ela assessora o Leandro Silva e ela é especializada em, como falar, aquela coisa toda. Eu nunca imaginei que tivesse isso. Mas o consultor dos influencers, né? Sensacional. Precisa, de Você fato. teve consultor de influencer? Não, na verdade eu treinei influencer. Modelo, influencer, Miss Brasil, já passaram também pela minha trajetória, graças a Deus, alguns profissionais que estão aí na influência despontando. Mas é um mercado em alta, ascensão, né? Sem dúvidas. E é preciso, né, que o influencer se prepare em todos os contextos. Né? Não, eu tive que mudar tantas vezes o meu Instagram, porque o meu Instagram era meu, na minha cabeça era meu e da minha família. Aí ele foi crescendo, aí começou a falar, dá um joinha, quando eu estava sem camisa, não sei o quê, homem brincando, fazendo... Eu falei, caramba, tirei, vou começar a mudar. Aí depois começou coisas tipo, tentar chegar na minha família, eu falei, meu Deus, não dá certo. Aí eu criei uma nova versão, né? A versão agora é mais do que está acontecendo aqui no dia a dia mesmo, porque aí já aconteceu mesmo. Sim. E você também tem essa linha, pelo que eu percebi. De certa forma, a gente acaba descobrindo que a família tem que ser preservada mesmo, né? É uma faca de dois gumes. Rede social você tem que usar com muita sabedoria. Sabedoria. Porque senão você se expõe indevidamente e Rapaz, atrai aquilo que você não quer atrair. A verdade é essa. Vou falar para você. Eu era metido a fazer comentários de política, mas eu fazia comentários com base naquilo que eu achava. Sim. E eu nunca tive... Quando veio o Bolsonaro, rapaz, eu apanhei tanto naquilo. Eu falei, parou, não faço mais. Porque aquilo era uma brincadeira, um jeito de externar meu sentimento. É a tua opinião. Minha opinião. E qual o problema, né? A gente vive num mundo liberal, peronomútil. Porque numa terra sem lei, você externar sua opinião sobre qualquer ponto de vista, aborto, divórcio, política, virou quase que crime. Então a gente tem que muitas vezes se preservar para poder não gastar energia muitas vezes com algo que não vai resultar em nada. Eu vou aproveitar essa oportunidade para falar, eu votei no Bolsonaro, gente. E eu votei no Bolsonaro porque quando eu vi o projeto de governo dele, e principalmente do ministro da Economia lá, eu falei, ele falava que ia vender nióbio, que não sei o quê, ia recuperar a economia de tal maneira. Eu falei, é tudo que nós estamos precisando. Depois eu não estava falando mal do Bolsonaro, eu estava falando mal de alguns processos, porque eu sou um cara da saúde, trabalho na qualidade. Na pandemia teve muita coisa que eu não concordei. Olha que interessante. Né? Entendeu? E está tudo bem, você não concordar e ainda assim votar num plano político que naquele momento fazia sentido para você. Fazia sentido. Cara, o nome disso é livre-arbítrio. Livre-arbítrio.
Mas não fui feliz, mas tudo Imagino. bem. E daí para frente, eu comecei a ser mais paz e amor. Porque eu acho que é isso que o país precisa, a gente precisa achar caminhos. E eu te convidei exatamente por isso, porque quando eu vi lá, você usou da comunicação, que é o que eu estou fazendo aqui com você agora, mas para conduzir uma oratória. E eu achei fantástico aquilo, sabe? Você falar da verdade, que tem que... Se você puder... É uma pena que eu apaguei a foto depois que eu anotei, mas eu cheguei a tirar a foto da sua apresentação que tinha três falas. 3 passos para uma comunicação. Para uma comunicação. Eu falei, se você puder repetir aquilo, se tiver na sua memória aí. Sim, sim. Eu achei fantástico aquilo. Bom, vamos lá. Primeiro você já começou aqui aquecendo os tambores. E eu achei que você ia me colocar em maus lençóis, graças a Deus. Meu senhor. Porque hoje para você ser cancelado é muito fácil, né? É fácil, é assim, ó. Pá. Construir uma reputação, uma imagem, uma marca, leva muito tempo e muitas vezes envolve até investimento financeiro e às vezes um investimento expressivo. Sim. Né? Então, e às vezes, depois que você constrói tudo isso, por uma bobagem que você fala, ou por um pensamento que não está bem organizado, uma ideia que não deveria ser compartilhada, ou mesmo uma ideia que deveria ser compartilhada, mas não é compartilhada da forma certa, sim, você pode jogar a sua reputação por terra. A gente está falando aqui de assuntos um pouquinho polêmicos, mas se a gente trouxer para o mundo prático, o mundo corporativo, o mundo profissional, onde todos nós precisamos nos comunicar à altura da autoridade que construímos ou que desejamos construir, sim. Aquele processo que você viu naquele slide, onde eu tenho ali o primeiro pilar de uma comunicação que vai gerar influência, atenção, resultado, otimização de processos e uma série de outros benefícios, é a coerência. E aí a gente vê que dentro do aspecto da coerência na comunicação, eu estou falando de, primeiro, daquilo que eu falo, porque comunicar é tornar comum para o outro aquilo que é comum para mim. Sim. Então, dentro da minha mente aqui, tem uma série de coisas que são comuns, que são óbvias, que fazem parte do meu contexto, fazem parte da minha construção de vida, da minha história, daquilo que eu vivo no meu dia a dia. Então, mas isso é meu, é minha propriedade. Uma vez que eu sento à mesa contigo e a gente vai dividir uma refeição, a gente está dividindo ideias, se eu não consigo tornar comum o que está na minha mente, comum para você, eu não faço essa comunhão, não estou comungando uma refeição aqui. É verdade. Então, nunca será comum para você aquilo que é comum para mim se eu não souber me comunicar. É como se a gente estivesse falando um inglês e outro espanhol. Né? Exatamente. Eu falo grego, você fala hebraico e a gente não vai sair do lugar. Então, se eu não tenho uma organização lógica e clara, coerente da minha ideia, é aquele famoso discurso sem pé nem cabeça, o outro não vai me entender. Não vai entender. Ah, Edgar, mas isso eu domino muito bem. Eu consigo organizar bem as minhas ideias, mesmo que eu fale de improviso, como nós estamos falando aqui agora, as minhas ideias são claras e límpidas como a água do mar. Deixa eu aproveitar essa deixa. Muita gente acha que a gente tem roteiro. Não existe roteiro comigo. Não, eu nem fui nem brifado. Isso eu acho ótimo. Quando eu venho para um programa como esse aqui e não sou brifado, eu não sei o que você me perguntará e o que acontecerá. Então a gente está lidando aqui com o orgânico. Eu quero usar um dos pilares seu. Sempre a entrevista tem que ser verdadeira. A pessoa tem que saber que, olha, poxa, é na conversa que vai sair aquilo que é interessante, né? Porque quem está em casa, ele tem dúvida de várias coisas, mas de várias coisas. E continua sobre o seu pilar, porque eu acho que é fantástico. Depois você traz essas dúvidas aí, que agora fiquei curioso em essa enquete que você abriu ali no Instagram. Então, você tem o primeiro passo aqui, que é a coerência, como eu falei, a coerência daquilo que você fala, da organização lógica das ideias, mas, acima de tudo, como a gente falou lá na palestra, há um tempo atrás, a gente ouviu uma máxima que era: conteúdo é rei e contexto é Deus. Não vamos mexer com Deus. O contexto continua sendo Deus e é importante que a gente leve ele em conta na hora de entregar uma mensagem. Mas o conteúdo não é mais rei, hoje ele é um simples príncipe
muitas vezes não é o primogênito, ou é um plebeu, porque a gente vai lá no ChatGPT, no Google, organiza o conteúdo, pesquisa, e se eu me apropriar desse conteúdo, por exemplo, se eu ler um livro, eu posso amanhã me tornar empreendedor de palco, como a gente ouviu durante alguns anos esse termo, com muita frequência. Por quê? O camarada lia 2, 3 livros, se apropriava daquele conteúdo, mas ele não tinha verdade naquela comunicação. Ou seja, faltava forma. A forma como eu me comunico se tornou o novo rei. E aí entra de novo a coerência na comunicação. Porque se eu tenho um conteúdo X e a forma ela não é congruente, ela não casa, ela não tem coerência, eu faço com que esse conteúdo, que é muito bom, muito bem pesquisado, estruturado, fiz uma curadoria sensacional, eu jogo esse conteúdo por terra. Verdade. No final das contas, o conteúdo ele pode valer míseros 7%. Por quê? Se eu não usar a minha expressão vocal e a minha linguagem corporal, que juntas responde por pelo menos 93% da eficácia da comunicação, meu conteúdo não vai ter valor. Não vai ter valor nenhum. Eu estava conversando ali agora há pouco com o Leandro, que vai ser entrevistado por você logo mais, e a gente está falando justamente sobre isso, porque no mundo onde você tem que defender uma ideia, um projeto, uma startup, por exemplo, para ganhar ou receber um investimento, eu posso ter o projeto mais fantástico, mais elaborado, a melhor tecnologia. Se eu não souber vender o meu peixe, se eu não souber me comunicar à altura desse projeto, o conteúdo está ali, a ideia está ali. Mas a forma como eu me comunico tem que ter coerência, tem que casar. E as pessoas em casa talvez estejam se perguntando, antes de você prosseguir, Edgar, mas como assim coerência entre verbal e não verbal? Bom, verbal é aquilo que eu verbalizo, aquilo que eu falo, as palavras. E o não verbal é tudo aquilo que eu não digo. O tom de voz, ele não é verbal. Eu uso o meu aparelho fonador para entregar um barulho, alguma coisa aqui, eu tenho sons que acontecem, mas ele não é verbal, porque eu posso dizer assim para você, isso não quer dizer nada, mas tem aí uma intenção, tem aí uma mensagem sem palavras, sem verbo, sem conteúdo. Verdade. Então o não verbal é a voz e o corpo. Se eu digo para você que está nos assistindo em casa, olha, que bom que você está aqui com a gente está muito, estou aqui com o Ronaldo, está super animado de ter você. Mais uma vez, obrigado pelo carinho da sua audiência, a gente está aqui entusiasmado para esse bate-papo. O conteúdo pode ser verdadeiro, mas a linguagem corporal e o meu tom de voz... Não condiz, né? Não condizem. E aí que entra a incoerência na comunicação. Naquele gráfico que você memorizou, é coerência, credibilidade e influência. É isso. Se eu não tenho coerência, eu não transfiro credibilidade, eu não vendo as minhas ideias, eu não sou aceito, eu não paquero, eu não conquisto sim num pedido de casamento, eu não vendo o meu produto, a minha ideia, eu não vendo nada, eu não consigo... motivar as pessoas na direção que eu quero, influenciar as pessoas, porque elas não me dão atenção. Eu não dou atenção para quem não tem credibilidade. Tem toda a razão. Você fez eu lembrar lá do meu tempo de Mococa, que... Você é de Mococa? Eu sou, cara. Estava em Mococa esses dias. Se eu soubesse, eu tinha visitado suas fazendas lá. Rapaz, você perdeu a chance de tomar vaquinha de leite Mococa. Adorei Mococa. Que lugar maravilhoso. Aquele lugar é maravilhoso, né? Bom, desculpa fazer esse parênteses, mas não, porque... eu sou apaixonado por lá, nem, pelo amor de Deus. E lá em Mococa, na minha época, né, tinha a praça, a matriz. Então, a praça matriz terminava a missa, e aí tinha o coretinho. E aí, se você queria conquistar uma menina, você tinha que ir para a praça lá do Coreto. Eu passei por essa praça pelo menos umas 3 vezes, juro. Ela não é mais como você está descrevendo, não é mais. Eu fiquei um pouquinho assustado. Não tem mais isso. No contexto não tem mais isso. Então, você tinha que ir lá, ficar esperando, né? E aí tinha uns que aventurava fazer, e aí levava logo o pedala, entendeu? Outros ficavam esperando e... Perdi o time. Outro chegava perto da menina e começava, então, né, você perdia também. Segurança e confiança zero. Zero. Então, o melhor era aquele que achava o meio termo de tudo isso. E o que você me falou me chamou a atenção. Isso eu falei, cara, olha como porque na infância eu aprendi exatamente isso. Olha, como falar com uma pessoa sem que essa pessoa se sinta invadida e muito menos de uma maneira que ela entenda que eu estou falando a verdade para ela. Exato. Parabéns
passar isso numa apresentação. Que bom que você resgatou isso. Porque, basicamente, a gente se lembra que comunicação exige que o outro me dê atenção, a gente fala muito do outro, mas a responsabilidade principal, eu digo que é um Pareto aqui, 80-20, é minha enquanto comunicador, enquanto emissor. Eu dependo do outro, mas eu preciso criar no outro o desejo de me dar atenção. Porque eu não falo assim, Ronaldo, presta atenção no que eu estou falando aqui, isso é autoritarismo, isso é chatice. Essa época da escola. É professoral. Eu preciso criar no ambiente uma atmosfera que gere uma experiência de comunicação. A gente vai ter que fazer um intervalo. Infelizmente, você sabe que conversa boa Desculpa o palavrão, gente. Se eu estivesse no podcast, eu ia falar, mas eu não posso, então, conversa boa. Para bom entendedor, meia palavra basta. É isso aí. A gente já volta. Acreditare Gestores fornece consultoria estratégica para a melhoria contínua dos resultados desejados. Acesse nosso site acreditaregestores.com.br. Inscreva-se no nosso canal no YouTube Acreditare Gestores Associados. Acreditare Gestores fornece consultoria estratégica para a melhoria contínua dos resultados desejados. A Acreditare utiliza da experiência de seus consultores, mentores e coach para desenvolver líderes e gestores de maneira personalizada, em grupos ou individuais, com foco em planejamento estratégico, plano de negócio, plano tático, mapeamento de processos, acreditação, indicadores de desempenho e análise crítica de resultados. Faça uma consulta sem compromisso com Acreditare Gestores agora mesmo. 11 32 30 86 61 ou 11 982 21 8006. Acesse nosso site acreditaregestores.com.br. Inscreva-se no nosso canal no YouTube Acreditare Gestores Associados. Como o nome, Acreditare acredita que você pode ser melhor, como pessoa e como empresa. De volta hoje com o Edgar Caetano, e eu quero aproveitar demais dessa entrevista, porque vai ser uma deixa para o próximo, que vai ter a Tamires Cremonese, que eu acho que vale a pena, porque ela dá várias dicas, sabe? Ela já me deu, ela não é minha consultora, mas ela me deu várias dicas e tal. E eu falo de qualidade, veja que porcaria, cara, falar de qualidade, rapaz. Qualidade é um assunto difícil demais. O conteúdo é bom, mas como falar, se a qualidade, ela, para mim é de um jeito, para você é de outro, como fazer você perceber que a qualidade é a mesma? Bacana, né? Pois é. Não é um desafio? É um baita desafio. Como fazer um pitch em 30 segundos que atenda todo mundo falando de um mesmo assunto, que é a qualidade, que tem percepções e reações diferentes? É um desafio muito grande. Verdade. Baita desafio. O que a gente percebe no dia a dia é que existem recursos de comunicação que gatilham credibilidade, gatilham interesse, gatilham curiosidade, desejo. Hoje, por exemplo, quando a gente volta a falar das redes sociais, tudo deve levar ao desejo. Então, eu vejo alguém falando de canecas, aí eu crio o desejo de comprar essa caneca. Alguém falando de carro, eu crio o desejo. Alguém que está vendendo um lifestyle, eu tenho o desejo de viver aquele estilo de vida, usar aquela roupa, viver naquele lugar. Então, o tempo todo, a gente está criando ou não o desejo no outro de fazer algo que eu estou orientando, implícita ou explicitamente. Quando a gente fala de um processo, tenho 3 pessoas aqui falando por 30 segundos, cada uma delas, talvez do mesmo conteúdo, qual é o comunicador que usou mais recursos que gatilham em mim, sem que eu perceba, o desejo de dar atenção ao que ele está falando e de pensar minimamente no que ele está dizendo, para depois eu agir, talvez comprando, apoiando ele de alguma forma. Se é um líder, eu vou fazer o que o líder está pedindo. Se é a patroa em casa, eu vou lá fazer a tarefa que ela pediu. Eu tenho que perceber, a criança, quando o pai fala, ela pode fazer por obediência ou por desejo, dependendo da forma como eu me comunico. Pois é, Edgar.
E aí eu vejo aonde que eu errei. Vou até brindar isso com você. Saúde. Olha que bacana. Até então, a qualidade era vendida só no processo, na sistematização. E eu escrevi um livro para desmistificar que a qualidade vem de dentro. A qualidade fazendo parte de você. Se você não quer ter qualidade, puta, cara, pode ter o sistema, pode ter o processo. Cara, se você resolve varrer para debaixo do tapete, não tem Cristo. E aí, para usar essa comunicação, eu resolvi ir lá para o lado. E foi graças a um cliente que eu tive, que é o Adventista, o Hospital Adventista. Eu precisava falar com o Adventista e eu precisava falar de qualidade. E aí eu tinha que chamar a atenção do cara. E eu peguei e falei, pô, o cara tem fé, então tem que falar da fé. Vou falar da fé. E eu usei uma frase de Jesus Cristo, né? Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então, a partir dali eu falei, pô, deu liga, o pessoal entendeu, daqui para frente agora eu já sei. Vamos falar de amor, vamos falar de felicidade, vamos falar... Edgar, é aí que está o problema. Porque a pessoa, ela quer a mensagem, entendeu? Ela quer a mensagem ela absorve, mas ela não dispara a outra ação que é tão importante, que é você desenvolver esse assunto. Pois é. Olha que bacana. É muito interessante ver como a comunicação ela faz uma amarração em todos os andos e meandros da vida. Né? Não é interessante? Sensacional. E a sua palestra foi para mim um convite ali. Eu comecei ali viajar ali, falando assim, na minha cabeça, pensando, cara, como fazer a pessoa entender de uma maneira simples que ela precisa sim da qualidade. Ela precisa sim, ela não pode colocar a qualidade como só quando eu tiver quebrado que eu vou... Porque aí já está ferrado. Né? A qualidade tem que começar antes. Né? Exato. Belo desafio, belo desafio. Mas vamos falar da comunicação que é seu forte. Vamos lá. Você não tem nenhum padrão, cara. Isso é o que mais me chamou a atenção. Você não tem aquele padrão assim, você não é um Silvio Santos, você não é digamos lá, um Fausto Silva. Você tem o seu estilo. E isso é muito bacana. Bom ouvir isso. Eu sou eu. Como implantar um estilo no meio de tantos outros? Num mundo fake, onde muitas vezes a gente observa no dia a dia inúmeros personagens interagindo com a gente, on e offline. Então, esse é um belo desafio. Eu sempre digo que a comunicação é a camada externa de quem nós somos. Primeira premissa, a comunicação é a camada externa de quem nós somos. Então, uma vez eu recebi um WhatsApp, meu WhatsApp é público, então eu recebo mensagens o tempo todo, e às vezes eu recebo ali alguns pedidos de mini consultorias ali por WhatsApp. O camarada fez a seguinte pergunta, Edgar, como é que eu posso, na minha comunicação, ser mais carismático, ser mais simpático, ser mais animado, mais entusiasmado? Eu falei para ele assim, primeira coisa, seja assim dentro de você. Porque a comunicação é a camada externa de quem nós somos. Se eu não sou, e aí, como ele tinha mandado um áudio, deu para perceber exatamente o desafio que ele estava enrascado ali. Se eu não sou uma pessoa entusiasmada, de bem com a vida, alegre, feliz, animado, a minha comunicação não vai refletir isso, a não ser que eu finja. Ele não ia ser natural. Não ia ser natural. Então, a primeira coisa que eu trabalho muito na minha metodologia, em 3 camadas. A primeira camada é intrapessoal. Como eu me comunico comigo mesmo? Quem sou eu na fila do pão? Qual que é o meu autoconhecimento? Eu já me conheço? Quais são os meus gaps, meus desafios? A partir desse olhar, eu consigo trabalhar comportamentos e atitudes que eu preciso mudar para, na segunda camada, interpessoal, começar a exibir uma comunicação muito mais alinhada com quem eu sou.
Porque o primeiro passo é autoconhecimento dentro dessa camada intrapessoal. Eu não sei quem eu sou, não me conheço, não sei quem eu sou na fila do pão. Como é que eu vou externar isso? Eu não sei externar, porque eu não me conheço. Então, eu me conheço, agora eu vou aprender a externar isso na comunicação intrapessoal, do micro para o macro, dentro de casa, nas relações sociais, familiares, no convívio religioso para quem segue uma religião, na empresa. E aí eu vou expandindo isso na camada interpessoal, até chegar na camada extraordinária, que é a comunicação, essa aqui, a comunicação em público, para as câmeras, a comunicação para as massas, que eu já não tenho mais controle de onde vai chegar o meu conteúdo. Essa comunicação é a comunicação que mais potencializa resultados, e por isso a maioria das pessoas quer resolver ela. Quando você resolve o que está lá no rooftop, o que está lá em cima, no último andar, e você não cuida da base, a base pode desmoronar. As máscaras caem. E é por isso que lá no evento eu falei, hoje teve muita sincronicidade aqui. Eu me lembro. E por que eu falei isso? Porque você, sem querer, falou o meu livro. Que eu falava exatamente, no meu livro eu falo exatamente sobre ser, fazer e ter. Se você não for a qualidade, você não vai ter ela. Exato. E você falando, como você foi falando, eu falei, olha, parece que a gente, sem querer, alinhou aquilo. Tinha alinhado. E a gente nem se conhecia. E nem se conhecia. E é exatamente isso, ser, fazer e ter. Tá todo mundo preocupado em ter. Mas se você não for primeiro... Mas olha que interessante, quando as pessoas estão preocupadas com o ter, elas são obrigadas, se elas percebem que o resultado ou a qualidade é aquém do que elas querem ter, elas dão um passo para trás e aí busca fazer. Ah, vou fazer, quero fazer. Ah, vou treinar, vou para frente do espelho, vou para cá. Ótimo, você está fazendo. Isso é muito bom. Não vou mentir. Tecnicamente falando, sim, tem um monte de curso, um monte de mentor ensinando isso. Faça, vai repetindo. Maravilha, isso vai te ajudar. Cristiano Ronaldo, repetição. O pênalti perfeito, a falta perfeita, o escanteio perfeito. Repetição. Só que antes disso, que aí tem uma coisa que todo mundo desconsidera no Cristiano Ronaldo, usando como exemplo aqui, nessa analogia, é que primeiro ele é. E esse primeiro ser, ele começa aqui dentro, nos meus pensamentos, nos meus diálogos internos. Quando eu pulo essas camadas, acabou. Tem um detalhe, você está falando de ser, fazer e ter. Tem muita gente, e a gente está num ambiente aqui, eu não vou falar, não vou abrir informações, obviamente, a gente não trabalha com nomes, mas a gente está num contexto, você vai me entender aqui, Ronaldo, para bom entendedor, meia palavra basta, que não está nem na camada do ser, nem do fazer e nem do ter. Nem do ter. Do parecer. Comunicação não é parecer. Por isso que teve sincronicidade com o teu livro. Comunicação não é parecer. Eu não vim aqui para parecer o Obama, parecer o Silvio Santos, parecer quem quer que seja. Eu vim aqui para ser o Edgar na tua frente. E eu estou fazendo algo. E a gente vai ter depois um resultado disso baseado nessas premissas. Olha que interessante. Olha que interessante. E no meu livro eu falo que esses 3 processos têm que ser respeitados. Senão você não vai ter mesmo o resultado. Você pode sonhar com ele, mas vai ficar cada vez mais difícil. E depois que eu passei, e aí um dia eu falei para um amigo, o mais difícil não foi escrever, é manter o que eu escrevi, porque, cara, eu descobri talvez América no livro ali explicando isso, mas manter isso, porque a vida vai impondo um ritmo para você que você tem que dançar, né, de tudo. Exato. Mas eu falo para você que hoje a minha vida mudou exatamente porque eu respeito esses 3 processos. Pois é, você vive aquilo que você ensina. Os americanos chamam de walk the talk. E isso, aliás, está dentro da premissa aqui da coerência que vai gerar credibilidade. E por isso que você consegue ser influente naquilo que você diz. E quando eu encontro alguém falando sem saber que eu falo, eu tive uma sincronicidade, porque a gente, sem querer, está conspirando para que as coisas aconteçam exatamente daquilo que a gente... Verdade. Então foi por isso que eu falei aquele dia no final... E não poderia terminar o programa de outra maneira. Para essa câmera aqui agora, olha que bacana, você pode fazer o seu comercial à vontade. Momento jabá.
Momento jabá. Então, para você que emprestou a sua atenção para nós durante esse tempo, primeiro, muito obrigado. Segundo, que se você quer desenvolver uma comunicação que transfere coerência, credibilidade, que no final das contas influencia as pessoas, crie nas pessoas o desejo de ouvir você por mais tempo, as pessoas te darem mais atenção para que você consiga vender mais, influenciar mais, melhorar os seus resultados dentro e fora de casa, dentro e fora da empresa. É simples, você precisa pensar de forma micro, porque ninguém descobre o mundo da noite para o dia. Você tem que ir do micro ao macro. Então, primeira coisa, despertar a consciência de que você pode desenvolver isso a partir da sua mentalidade, a partir dos seus pensamentos, criando o desejo de desenvolver essas competências. Segundo passo é me seguir nas redes sociais, então tá aí o Instagram, @EdgarCaetanoOficial. Se quiser conhecer o meu curso, tá lá no www.edgarcaetano.com.br, vai ser um prazer tê-lo também nas minhas turmas abertas. E claro, é muito importante que você não só aprenda a se comunicar, mas transfira isso para outras pessoas. O que você vai aprendendo é importante que você compartilhe ao máximo. Então, obrigado pela sua atenção. Ronaldo, obrigado pelo convite. Eu espero que a gente continue essa conversa ou num café ou aqui numa outra oportunidade, porque tem muita coisa que a gente não conseguiu nem entrar aqui. Hoje eu estou sentindo assim, eu tô me sentindo... Todas as entrevistas hoje eu fico com gosto e quero mais. Isso é para a gente poder gravar um podcast. Vai ser um prazer. Gente, fiquem com Deus. Até a próxima. E olha, não esqueça de compartilhar. Compartilhe isso. Faça o Edgar chegar para mais gente, porque vale a pena. Acreditare Gestores fornece consultoria estratégica para a melhoria contínua dos resultados desejados. Acesse nosso site acreditaregestores.com.br. Inscreva-se no nosso canal no YouTube Acreditare Gestores Associados.